Éden e paraíso, não entram antissemitismo e antissemitas. Vão para o Sheol antissemitismos e antissemitas. Antissemitas e antissemitismo é descumprir, desobedecer a Torá, mandamentos, leis e cair profecias, profetas, e odiar quem cumpre. Pecar, mentir, cometer crimes é antissemitismo. Ebriedades, toxicomanias é antissemitismo. Carnivorismo, alimentos impuros é antissemitismo. Prostituição, homossexualismo é antissemitismo. Imoralidades, orgias, surubos, bacanais, rolês, carnavais é antissemitismo. Nazismo, fascismo e aliados são antissemitismos. Miscigenar é antissemitismo, estuprar é antissemitismo. Antissemitismo é cultuar o demônio antiga serpente, Yeshurun, empalada para sempre na espada tal, condenada eternamente ao fogo da morte eterna, o Sheol, disfarçado de deuses e deusas diante da face do único Deus Yahvé. Éden, paraíso, vida eterna. Religião dos hebreus semitas. Éden foi elevado aos céus, ao paraíso, um pouco antes do dilúvio. Os répteis, que eram gigantes, e outras criaturas gigantes e gigantes que viviam naqueles tempos, não puderam entrar na Arca da Aliança. Os répteis maiores foram ficando embaixo da água. Alguns ficaram presos no fundo. Outros foram devorados por outros répteis, mas não desapareceram, só diminuíram de tamanho. Os gigantes é que desapareceram. Idiota é a antiga serpente Yeshurun empalada, crucificada para sempre na espada tal, condenada eternamente ao fogo da morte eterna, o Sheol, desde os tempos da condenação de Adão e Eva, que foram expulsos do Éden. O demônio antiga serpente Yeshurun era cultuado em Gog, Sodoma, Magog e Gomorra, destruídos por Deus Yahvé. A localização exata é o Mar Morto. A estátua coluna de sal da ex-mulher de Lot, parente de Abraão, foi dito pelos dois anjos que era para fugir e não olhar para trás, e a mulher era pecadora, mentirosa, criminosa, e se atreveu a olhar para trás para ver Deus destruindo, e foi condenada. O demônio antiga serpente Yeshurun foi cultuado no Antigo Egito, mas findou o culto nos tempos de Yeshua, José do Egito. Nos tempos de Yeshua, José do Egito, o culto voltou a ser ao Deus Yahvé, Criador onipotente, onisciente e onipresente, período de tecnologias divinas e desenvolvimentos mirabolantes com a presença de anjos e manifestação divina. Raças de pretos chegaram ao continente nos tempos de Yeshua, buscavam alimento e água e só comiam carnes cruas e bebiam sangue. Luxor foi o tempo em que as raças de pretos, após se tornarem numerosas, tomaram o governo, e assim se fez a casa da servidão. Só os brancos trabalhavam, produziam, plantavam, colhiam, faziam tudo enquanto os pretos comiam, defecavam, multiplicavam as tropas, praticavam orgias, putarias, pecados. Luxor cultuava o demônio antiga serpente Yeshurun e usava o nome de Apop ou Apop em egípcio. Fizeram hierarquias de deuses e deusas, filhos e filhas de Apop. Êxodo, libertação da casa da servidão. Luxor, governo de raças malditas. Deus Yahvé, através do profeta Messias Moisés, queria que o povo fosse liberto para orar. E o faraó de Luxor se recusou e disse: os deuses e deusas filhos de Apop eram mais poderosos. Deus Yahvé ficou furioso e disse que faria o êxodo e que castigaria divinamente os que se atreviam a descumprir as leis, preceitos e desígnios e puniria os pecados, crimes, mentiras e tudo que fosse condenável. Êxodo Páscoa. Santas e perfeitas maldições, pragas, pestes, doenças venéreas, doenças infecto-contagiosas, doenças sexualmente transmissíveis e todas as mais de centenas de milhares de milhões de maldições, castigo divino conforme o poder e honra do Deus Yahvé, critérios divinos. Páscoa, a comemoração do Êxodo. Os povos e raças voltaram a cultuar o demônio, a antiga serpente Yeshurun, disfarçada de deuses e deusas em Babilônia. Primeiro Nabucodonosor, segundo persas, terceiro medos, quarto medos e persas, quinto persas e medos sem monarquia. A libertação do Deus Yahvé suscitou mais uma vez Ciro e tropas, libertou Daniel Baltazar e o povo hebreu reconstruiu Jerusalém. Macedônia cultuava o demônio disfarçado de deuses e deusas, invadiram e copiaram a biblioteca dos hebreus que ficava em alguma das pirâmides. Depois disso foram os gregos, em principal nos tempos de Alexandre o Grande, que dizia ser filho do demônio Zeus e era casado com o rei do Congo. Destruição divina da Macedônia, antiga Grécia, vulcões, catástrofes, maldições. Depois os romanos tomaram o governo e cultuavam o demônio, antiga serpente Yeshurun, a quem chamavam de Caos, mascarado de deuses e deusas. Culto à estátua de sal de Gog, Sodoma, Magog, Maria, Marai e Amanjá, deusas, demônios, Maria Quedna, Maria Persé, Maria Medusa, muitas Marias. Período medieval. Senhores feudais, Congo, senhores feudais muçulmanos. Culto a Mohammed e o Corão dos Djinns, proibição do Alcorão de Maomé, que eram as instruções verbais do Torá Kema. Império de Roma disfarçado, culto ao demônio, antiga serpente Yeshurun, caos, período de Baphomet, o deus de Gadu, maçonaria e espiritismo. Revoluções francesa, controle das terras e agricultura, revoluções industriais, monopólios de produção e marcas e patentes, plágios das obras dos artesãos, destruição de quem não se sujeita, guerras napoleônicas, guerra mundial nazismo, guerras monopólio. Novo Êxodo.
Se não prostrarem junto com os remidos, tombarão no Sheol junto com os inimigos e inimigas. Vida ou morte, graça ou desgraça, saúde ou pragas, pestes, doenças, sanidades ou loucuras, riquezas ou pobrezas, misérias. Pois escolhe vida, ordenou Deus Yahvé. Mas os povos escolheram serpente de fogo e acabam atingidos pelas as santas e perfeitas e justas maldições, pragas, pestes, doenças venéreas, DSTs, estão mais fortes, incuráveis, intratáveis, contagiantes e só atingem gerações malditas das religiões, políticas e ciências do demônio. E mais novidades. Quem vai adentrando ao Sheol recebe picadas de serpente de fogo. Escolhem sem merecer e sem mérito em máfias de antiga serpente. Sheol, fogo da morte eterna. O Sheol é onde está condenado o demônio, antiga serpente Yesurun, empalada para sempre na espada tal, condenada eternamente ao fogo da morte eterna. O Sheol, a mais maldita de todas as criaturas, o mais idiota de todos os seres. Sheol, destino dos pecadores, pecadoras, criminosos, criminosas, destino de quem evoca o demônio disfarçado de deuses e deusas, ébrios, toxicomaníacos, carnívoros, cobiçosos, invejosos, mentirosos, caluniadores, ébrias, toxicomaníacas, carnívoras, cobiçosas, invejosas, mentirosas, caluniadoras, de quem levanta falsos testemunhos, falsas, cínicos, cínicas ou invejosos. Sheol, destino dos ladrões, ladras, ladrões, adúlteros, promíscuos, devassos, adúlteras, promíscuas, devassos, prostituições, prostitutas, homossexuais, sexo oral, anal, assassinos, estupradores, estupradoras, quem ajuda criminosos, assassinos, serial killers, os que encomendam, os que vendem, vagabundas, feministas que se dizem livres pelo demônio, estupradores, estupradoras de crianças e idosos, estupradores de adolescentes, imorais, depravados de corpo, pensamentos, gerações malditas, pobres de espírito semelhante aos demônios, serpente de fogo, raças que destruíram e sabotaram para passarem por mais velhos, raças e povos, gentes com o QI medíocre e com o QI desgraçado, que vivem pela graça do demônio sem leis. Sheol, destino do cristianismo, maçonaria, espiritismo, Baphomet, muçulmanos e muçulmanas do Mohammed, dos djinns, cristãos e cristãs, filhos e filhas do demônio crucificado, a grande maioria, tolas, muito tolas, extremamente tolas, conspiradoras, sabotadoras, raças e povos que lideram e são liderados por máfias, narcotráfico, crimes, assaltos, desgraças, todos os males, judeus e judias que fizeram tudo para merecerem ir para o Sheol, Brahma, Hare Krishna, Buda, por cultuarem o demônio caos, e Zeus, Tristo, Budai, filho do caos, deuses e deusas de Roma Antiga, Shipto, Shiripto, Shirispto, Cristo, filho do demônio Hades, São Maria, capital de Roma Antiga, grande prostituta, mulher do caos, os que atacam os olhos e dentes e ossos e estragam porque querem mandar. Sheol, destino das esquerdas e direitas do demônio e voz do demônio, as bestas marcadas pelo culto ao demônio crucificado e disfarçado de fábula e que só compra e vende, de quem se torna podre e imundo e marcado por mentiras e pecados e crimes e malditas, Golias, Mohammed, Napoleão, Adolf Hitler, Karl Marx, Nietzsche, diversos autores dos protocolos de sábios de Sião, a fraude do caos, muitos movimentos sociais e trabalhistas são liderados pelo Baphomet, Lúcifer, Gozer, Beelzebub, Tiamat, Serpectus, a lista são imensas, extensas e enormes. O demônio está preso para sempre no Sheol, não tem como evocar ou conversar com o demônio. Zumbi morto-vivo continuou na fábula grego-romana de Teomanias, uma fábula de um homem caminhando 40 dias e 40 noites no deserto, sem água, sem comida, sem dormir, evocando o demônio, e no 41º dia diz que o demônio lhe ofereceu. 42º o demônio lhe ofereceu, 43º o demônio lhe ofereceu, 44º dia, e o homem aceitou e se vendeu e virou banquete de serpentes de fogo. E assim a fábula que continua em desgraças por sobre desgraças, uma epopeia de feitiços e mentiras. Falam que é obreiro depois de 40 dias e 40 noites. Fábulas do demônio não são milagres e querem o ressuscitar do demônio, pois zombam do suscitar do Deus Yahvé. Dono e autor do mundo, Deus Yahvé, Senhor de toda glória, honra, poder, milagres. Alá alimentos, ali há caminhos, Shivá sabedorias. O demônio, a antiga serpente, Yesurun, para sempre empalado na espada tal, condenado eternamente ao fogo da morte eterna no Sheol. Não casar com viúvas, divorciadas, desquitadas, desonradas, prostitutas. Casar com virgem conforme o Torá Kena. 666 mandamentos. Não matarás os filhos e filhas do teu povo. Amar o próximo. Davi amou o próximo, por isso derrotou Golias. Deveriam demitir e não contratar e não negociar com raças que mais pecam, mentem, cometem crimes e fazem de tudo para merecerem um Sheol. As religiões e seitas antissemitas fazem oposição aos mandamentos, leis e profecias, profetas, e buscam anular, abolir, revogar, descumprir. Procuram algum modo de ensinarem errado e colocar no mesmo barco de serpente de fogo.
Conspiram contra os mandamentos, leis e profecias de modo a argumentar desobediência a qualquer custo e preço. Questionam quem garante que seja do verdadeiro Deus Yahvé e sejam verdadeiros os mandamentos, leis e profecias profetas, e por que teriam de obedecer? Chamam de machismo cumprir os mandamentos, leis, profecias e profetas, e assim as feministas loucas e ignorantes em geral do demônio fazem oposição. Raças que querem obrigar a miscigenar e terem gerações de quimeras com deformidades físicas e mentais, consciente de inteligência baixa, e consciente emocional, cruel, sociopata. Gerações que acabam estéreis e extintas, não cumprem, buscam impedir de cumprir, querem que envelheça, não se case, querem impedir o cumprimento, se disser o demônio é idiota se ofende. A religião mais velha é a dos hebreus semitas e a única que tem leis e base jurídica.